Boa noite, vamos, graças a Deus, mais uma vez, mais um domingo, a gente pode se reunir e falar a respeito do amor de Cristo aqui. Vamos fazer uma oração e nós começamos? Cássio, faz uma oração inicial para nós. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão, Pai. Seja um momento de muito aprendizado, seja um momento que os nossos corações estejam ainda mais abertos para receber a Tua palavra e entender a Tua vontade, Deus. Obrigado por todos que puderam estar presentes aqui e cuida daqueles que não puderam estar aqui também, Pai. Que seja qual for o motivo, eles possam assistir a live com a gente e estejam em conexão contigo também, Pai. Que o culto de hoje seja 100% de acordo com a Tua vontade e que o que a gente fale aqui não seja do nosso coração, mas do Teu. Amém. Amém. Vamos fazer um louvor então, Vinícius, contigo eu agora.
fizesse a realidade a qual que Deus quer que façam, né? E vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando a respeito da oração, né? Estamos falando a respeito da oração. A semana passada nós lemos o Mateus 6, versículo 9 e 10, mas nós conseguimos falar só sobre o 9, aí hoje nós vamos chegar no 10. Eu vou ler de novo o versículo que diz para nós assim, versículo Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz para nós assim: Vós orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Semana passada nós olhamos só o início, né? Nós oramos o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós entendemos que esse Pai ao qual nós é o nosso Pai, ao qual nós desejamos ter um relacionamento íntimo com Ele, e a mesma coisa Ele quer um relacionamento íntimo com os filhos dele, a ponto que nós vemos isso já desde a fundação do mundo, quando ele descia toda a palavra de Deus diz que todas as tardes ele descia para ter com Adão, e esse relacionamento ele quer hoje ainda conosco. Ele quer todos os dias que nós estejamos juntos na presença dele. Ele quer que nos tratar como um filho, que nós enxergamos ele como um pai. Ele quer que nós
conheçamos Ele assim como Ele nos conhece. Ele conhece a nossa personalidade, Ele sabe toda a nossa oração, o que nós vamos pedir, Ele sabe qual é a consequência que tem a resposta dessas orações. Então, por isso que quando Ele fala, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de carência. Nós temos que ter carência, nós temos que ter ansiedade pelo aquele ser amoroso. Nós temos que reconhecer que nós somos completamente errôneos e nós ansiamos pela reconciliação, e nós temos que entender que Ele é um Pai amoroso. Por isso que a oração começa com Pai. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Senhor Todo-Poderoso. Então, mesmo Ele sendo um Senhor Todo-Poderoso, Ele continua sendo um Pai amoroso. E o mais interessante é que Ele não é o Pai meu, né? A gente não ora Pai meu, mas é Pai nosso, é de nós todos. Então nós temos que viver. Nós vamos ver um pouco mais adiante, quando Ele diz o pão nosso de cada dia, nós vamos ver que toda oração ela não é em primeira pessoa, nem Ele é em primeira pessoa do singular, nós. Ele quer que nós todos estejamos juntos, né? E aí nós entramos no segundo ponto, que aí as petições, as 3 petições que tem nesse primeiro versículo, que é santificado seja o teu nome, a primeira petição, venha o teu reino, a segunda petição, e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é a terceira petição. Aí nós falamos um pouco a respeito de santificado seja o teu nome, que é a nossa vida. Nós temos que ter uma vida santificada. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo. Por isso que Pedro, quando ele fala para nós em Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos como Deus é, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós estamos em algum outro país, por exemplo, tu sair do Brasil e tu ser embaixador em qualquer outro país, tu vais representar aquele país, tu vais ser a palavra daquele país, tu vais ser as pessoas vão olhar para ti como representante daquele país, ou seja, tu é aquele país. E a mesma coisa nós, quando as pessoas olham para nós, elas enxergam nós como os embaixadores de Cristo. Ou seja, as pessoas veem Cristo na nossa vida. Ou melhor, era para as pessoas verem Cristo na nossa vida. Será que elas têm visto realmente Cristo na vida da gente? Será que nós temos vivido uma vida diante de Deus de adoração? Ou seja, tudo que nós fizemos é para a honra e para a glória de Deus. Eu costumo brincar e falar com as pessoas de aonde tu está entrando, Deus entra, Jesus entraria junto contigo. As palavras que tu está falando, elas agradam a Cristo, elas glorificam a Cristo. Isso que quando ela diz santificado seja o teu nome, é por intermédio das nossas palavras. Nós estamos santificando o nome de Deus, ou nós estamos deturpando o nome de Deus, que infelizmente hoje em dia nós vemos. Eu brinco quando as pessoas, eu digo, quando a gente fala para as pessoas que é assim, eu sou pastor, e aí a gente diz, me desculpa, né? Porque a coisa está tão deturpada, nós estamos vivendo de uma forma tão errônea que quando a gente fala para uma pessoa que nós somos pastores, as pessoas, a primeira coisa que pensam que pastor é ladrão. Já tem um estereótipo de que tudo que é pastor é ladrão. Ou seja, então será que nós estamos vivendo uma vida correta? Será que quando as pessoas olham para nós, elas enxergam a nossa vida está glorificando a Deus, a nossa vida está apontando para Deus? A gente vê no Antigo Testamento lá, tudo que acontecia apontava para Cristo, né? Todos os acontecimentos que tinha no Velho Testamento apontavam para Cristo. E da mesma forma a nossa vida teria que ser. Então quando a gente abre a boca, seria para estar abençoando as pessoas, para estar reverenciando a Deus, louvando a Deus por intermédio do nosso viver. Isso seria o santificado seja o teu nome, ou seja, a nossa vida santifica o nome de Deus, a nossa vida glorifica o nome de Deus. Será que é isso será que é assim que nós estamos vivendo? Gostaria que nós olhássemos para dentro da gente e ver de verdade se o nosso ser, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir está glorificando a Deus. Por onde nós estamos andando, as pessoas têm olhado e têm visto assim, nossa, se é ser cristão, isso eu quero ser cristão. As pessoas, os vizinhos olham para a gente e dizem assim,
como eu queria ter a vida deles, como eu queria viver como eles vivem. Ou será que eles olham para nós e veem em nós pessoas velhacos, né? Aqueles caras que quer tudo para si. Quando tem alguém querendo dar alguma coisa, a gente sai correndo para agarrar. A gente não divide nada com ninguém, ao contrário, a gente quer as coisas tudo para nós. A nossa oração do Pai Nosso é: venha a mim o teu reino e o resto que azar é deles. Não, não é isso. A palavra de Deus diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, o reino de Deus tem que ser implantado na nossa vida e a vontade dele tem que ser expressa na nossa vida. As pessoas têm que ver, por intermédio do nosso viver, a santificação de Deus. Não é que a gente vai tornar Deus santo. Não, Ele é santo. Ele não precisa de nada. Só que por intermédio do nosso viver, as pessoas vão reconhecer a Deus ou não, né? Por isso que Pedro fala lá para a mulher: se existe uma irmã entre vocês que o marido não é cristão, ganhe o seu esposo de boca fechada, ou seja, por testemunho. Nós temos que viver por testemunho. Não é o muito falar que vai transformar as pessoas. A Josi tem um curso que ela dá para as crianças, dizendo que os nossos filhos, eles enxergam muito mais os nossos atos do que as nossas falas. Te lembra antigamente que tinha, vocês não devem conhecer porque não é da época de vocês, mas tinha um ditado que dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso as pessoas antigamente usavam. Os pais diziam para nós: faz tal coisa. A gente dizia para eles: mas tu não faz. Cara, faz o que eu estou mandando, tu não tem que fazer o que eu estou fazendo. Mas não é assim que funciona. As pessoas só vão fazer o que nós estamos fazendo se elas verem que está dando resultado na nossa vida. Então, para isso que essa palavra está dizendo: santificado seja o teu nome. Então, que nós possamos santificar o nome de Deus por intermédio do nosso viver. Aí nós entramos no segundo pedido. Agora nós vamos entrar no segundo pedido do capítulo 10, né? No versículo 10, que diz assim: venha o teu reino. Gente, esse é tão profundo, isso é tão profundo. Às vezes a gente não consegue entender, mas nós temos que ter no coração da gente um anelo profundo de que o reino de Deus, o reinado de Deus, seja estabelecido de forma completa e definitiva na vida da gente. Nós temos que ter o reino de Deus implantado no viver da gente. Não é o reino de Deus... tem pessoas que dizem assim: o reino de Cristo foi implantado na terra quando Cristo esteve aqui entre os homens. Sim, concordo, ele veio aqui e implantou o reino dele, mas implantou o reino dele naquelas 12 pessoas. Ele implantou o reino naquelas 12 pessoas. E aquelas pessoas passaram, daqui a pouco eles eram 70 pessoas, daqui a pouco eles eram 120 pessoas, daqui a pouco eles eram milhares de pessoas, e assim foi até o ano 300. A igreja só crescia, e ela era perseguida por causa disso, e ela cada vez crescia mais. Por quê? Porque nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, lá no finzinho do capítulo, ele diz para nós que as pessoas andavam na doutrina dos apóstolos, e todos os dias Deus acrescentava. Mas Deus acrescentava por quê? Por causa que eles viviam uma vida corretamente. Eles não viviam aquela vida farisaica que os caras viviam antes deles. Nós vemos na história ali que nós estamos vendo, quando os fariseus falavam a respeito de Cristo, faziam as ofertas no templo, a oferta que eu digo é os sacrifícios, levavam o seu dízimo no templo, faziam todas as coisas. Eles estavam fazendo aquilo para cumprir leis, não era para cumprir a vontade de Deus. E hoje em dia nós estamos vendo, infelizmente, dentro das igrejas a mesma coisa. Nós estamos vendo pessoas indo na igreja para cumprir um ritual, para cumprir uma forma que, eu preciso. Não, nós não precisamos nada. Para mim, um dos melhores versículos que tem na Bíblia é João 8,32: conheceis a verdade vos libertará. Nós somos livres. Isso nós temos que ter no coração da gente. Nós temos liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade. Cristo morreu para nos dar liberdade. Nós somos livres para fazer todas as coisas. E isso diz em vários lugares da Bíblia. Um dos versículos que dizem que nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas nós temos que olhar aquilo que vale a pena e o que não vale a pena. Então nós temos que olhar, sempre que nós vamos fazer alguma coisa, nós olhar para dentro de nós
olhar para a roda de nós e ver, será que isso vai trazer glória para Deus? Será que esse meu jeito de agir, eu estou glorificando o nome de Deus? Será que eu estou agindo conforme Cristo agiria? Ou conforme os apóstolos agiriam? Ou seja, tudo que eles faziam era para a honra e para a glória de Deus. A ponto que nós vemos quando Pedro, do templo de Formosa, lá na porta do templo de Formosa, o cara vem e se ajoelha nos pés dele e diz assim, te levanta, cara. Eu sou homem igual a ti. Eles não queriam glória, eles não queriam honra para si, mas eles queriam que tudo fosse para a honra e para a glória de Deus. E é essa forma que nós deveríamos agir ainda hoje. Tudo que nós fizermos. Gente, se tu for dar uma cesta básica para um necessitado, isso tem que ficar frisado, e que é para a honra e para a glória de Cristo. É Cristo que está fazendo isso. Se tu for ajudar alguém na rua, tu tem que mostrar para a pessoa que é Deus que está fazendo aquilo por intermédio de ti. É o que Paulo diz: se eu sou o que sou, eu sou pela graça que Cristo me deu. Eu não sou por causa que eu sou bonzinho, não, de forma alguma. Pelo contrário, eu sou, ele diz que eu olho para mim e tudo que eu era, eu tenho que seja como esterco. E é isso que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos pensar dessa forma. Os nossos pensamentos sejam para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, no momento que nós conseguíssemos entender que de verdade o reinado de Cristo é quando a gente abandona toda a nossa vida, quando a gente abandona o nosso querer, quando a gente abandona as coisas que a gente quer e começa a viver a vida que Cristo quer. Nós sabemos que o reino de Deus realmente foi implantado lá quando Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, quando ele morreu lá na cruz, quando ele veio aqui nesse mundo, né? E quando ele morreu na cruz do Calvário, que abriu-se as portas, ele disse: eu preciso ir para que venha outro, e esse vai ser o consolador de vocês e vai estar junto com vocês até a consumação dos séculos. Ele fala em Lucas 11, no versículo 20, assim, ó: em verdade, o poder de Deus que eu... na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso o demônio. E isso prova que o reino de Deus já chegou entre vocês. Ou seja, o reino de Deus já é chegado desde aquela época, desde a época de Cristo. Só que nós precisamos, que ele diz aqui nesse versículo, venha o teu reino. Ou seja, o reino de Deus precisa ser implantado na minha vida. Eu preciso implantar o reino de Deus no meu viver, não é no mundo. O reino de Deus foi implementado no mundo lá quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas por isso que ele diz lá que todos aqueles que nele crê, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, nós estamos dizendo que a soberania de Deus está sobre o nosso viver. E o que é a soberania de Deus? Eu já não quero mais, eu já não penso mais, eu já não vivo mais. É tudo Cristo. Cristo é o meu viver. Eu tenho que exercer essa soberania de Deus na minha vida. O reino de Deus foi implementado há 2000 anos atrás por Cristo na morte da cruz do Calvário, e foi implementado na minha vida naquele dia que eu me converti, lá em 1990. O reino de Deus foi implementado na minha vida. Ele também diz para nós que ele trouxe a vida para a gente quando a gente ainda estava morto, né? Ele diz também lá: João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então, se ele trouxe vida para a gente, quando a gente faz a vontade dele, a gente tem que fazer aquilo de uma maneira viva, porque tem muitas vezes no nosso viver cotidiano que as coisas a gente faz simplesmente por fazer, a gente faz automático e às vezes até esquece que fez, e aquilo não muda nada na nossa vida. E tudo que Deus manda para a gente, aquilo tem que mudar a nossa vida de verdade. Quando a gente faz a vontade dele, a gente tem que sentir aquela mudança, a gente tem que viver aquela mudança para a gente estar no caminho. É que muitas vezes a nossa falha é de tratar as coisas de Deus como uma coisa comum, sabe? Sem reverência. O problema todo é que a gente vê as pessoas fazendo coisas para agradar a Deus. E não é isso. Nós não temos que fazer coisa para agradar a Deus. Nós temos que viver para Deus. Eu não vou, eu dar uma cesta básica para uma pessoa. Isso é farisaísmo. Eu estou fazendo coisas para agradar a Deus, ou seja, eu vou ajudar o necessitado porque assim eu vou agradar a Deus. Não, eu tenho que ajudar o necessitado porque aquilo é o meu, a minha natureza agora não é mais carnal. É fazer aquilo.
aquilo é normal na minha vida. Eu vou ajudar as pessoas não para agradar a Deus, mas eu vou ajudar as pessoas porque aquilo já está implementado na minha vida. Você, isso, o reino de Deus vai implementado na minha vida, então jamais eu veria alguém passar necessidade sem ajudar. É natural agora, entendeu? Então assim, o natural meu, físico, não existe mais. Existe agora o meu natural espiritual. Eu sou espiritual, eu mudei a minha vida, eu sou completamente diferente. Eu fui transformado pelo poder de Deus, entende? Isso é quando a gente diz que eu implementei o reino de Deus. Por isso nós vemos lá em Romanos 6, eu sou apaixonado por Romanos 6, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 9. Eu sou apaixonado que Romanos 6 ele diz que ele fala a respeito de nós vivermos a morte de Cristo. Gente, nós temos que viver a morte de Cristo, ou seja, eu preciso morrer para viver Cristo na minha vida. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, o reino de Deus não está implementado na minha vida. Enquanto eu tiver vontade, o reino de Deus não está implementado na minha vida. Enquanto eu fizer as coisas, o reino de Deus não está implementado na minha vida. Agora, no momento que eu parar de fazer as coisas e Cristo fazer as coisas por intermédio de mim, vai ser diferente. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Que venha o teu reino, ou seja, eu quero reconhecer Deus como minha vida. Eu não quero mais viver fazendo a vontade de Deus, eu quero viver Deus. É isso, entende? Eu não quero fazer as coisas para agradar a Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, com o filho, né? O filho vem e paparica a gente, não é assim? Paizinho lindo, querido do coração, e é porque ele quer alguma coisa em troca. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa, querendo alguma coisa em troca. E mesma coisa nós. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para agradar a Deus, nós estamos querendo fazer isso para que Deus nos recompense. E não é isso. No momento que o reino de Deus é implementado na nossa vida, nós não fazemos mais as coisas para agradar a Deus. Nós fazemos as coisas porque aquilo é natural da nossa vida. Ou seja, eu já não vivo mais. É isso que Paulo fala em Gálatas. Eu não vivo mais. É Cristo que tem vivido em mim. Quando eu ajudo alguém ali na rua, não é eu que ajudo, mas é a graça de Deus que está em mim que ajuda a pessoa. Quando eu amo alguém, não é porque eu sou bonzinho, não, mas é porque a graça de Deus se apossou de mim e colocou em mim o desejo de amar aquela pessoa. Ou seja, já não é mais eu, mas o reino de Deus está implementado na minha vida. Isso que é a oração do Pai Nosso, quando ele diz, venha o teu reino, ou seja, nossa, isso me toca demais. Venha o teu reino, ou seja, o teu reino é verdade na minha vida. Eu não quero mais. Eu quero viver o teu reino. Eu não preciso de mais nada. Por isso que quando a gente fala aqui a respeito do Salmo 23, né, que a gente diz assim, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Entende? Ou seja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que não vai me faltar? Porque eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Eu tenho Cristo, eu tenho Deus, eu não necessito de mais nada nesse mundo. A única coisa que eu preciso é desse amor, é desse reino implementado na minha vida. E quando esse reino estiver implementado na minha vida, eu vou mudar totalmente meus pensamentos. Ou seja, eu não vou mais ajudar por necessidade ou por querer uma recompensa de volta. Não, eu vou ajudar porque aquilo está dentro de mim. Já fizeram isso? Sabe, de alguma vez tu chegar e dizer assim, eu acho tão interessante aquela passagem quando as pessoas vão para o céu, né? Que ele diz, aí veio o cara e disse para Deus assim, eu vim para entrar no reino do céu. Eu disse, não, tu não tá, eu não te conheço. Eu disse, mas eu curei no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. Eu disse, não te conheço, porque quando eu tive sede, tu não me deu de beber. Quando eu tive fome, tu não me deu de comer. Quando eu tive doente, tu não foi me visitar. E aí vem o outro e diz assim, eu vim para entrar no reino do céu assim, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu tive fome, tu me deu de comer. Quando eu tive sede, tu me deu de beber. Quando eu tive doença, tu me visitou. E o que o cara pergunta? Quando? Quando é que eu tive com sede? Ou seja, ele fez as coisas
Da natureza dele, ele não fez nada esperando em volta. E é isso que nós temos que fazer, entende? Quando tu for ajudar uma pessoa, tu não vai fazer com interesse, nem por nada, mas simplesmente porque aquela é a tua natureza, ou seja, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso está mostrando que o reino de Deus foi implementado na minha vida. Isso está mostrando que eu sou cristão de verdade. Entende? Agora o que quer dizer quando ele fala que o reino, que o teu reino seja colocado na minha vida? Ou seja, ele tem que ser estabelecido de uma forma completa no meu viver. Assim como ele foi implementado aqui na terra 2000 anos atrás com a morte de Cristo. Eu fico muito triste quando eu vejo, hoje ainda no grupo de pastores, lá o pastor colocou um gifzinho assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Gente, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus há 2000 anos atrás veio e abriu o reino dos céus. E isso que é a melhor de Deus. E aí nós precisamos reconhecer esse reino no nosso vivendo, reconhecer esse reino na nossa vida. Nós precisamos aprender a orar com grande respeito a esse Deus e orar para Ele dizendo: Senhor, eu não quero mais viver, eu não quero mais, mas não da boca para fora, mas de real dentro do nosso coração. Aquela ânsia de não importa o que está acontecendo. Sabe, às vezes me deu, agora 2 semanas atrás, deu um problema no carro, o carro estragou. E aí uns 2 dias depois, a moto estragou. E eu comecei a dizer: nossa, tá indo tudo, né? Mas aí tu começa a dizer assim: cara, tá dando tudo errado na minha vida. E aí tu para, às vezes, e tu olha assim: meu Deus, que ingratidão minha de eu dizer isso. Que vá o carro, que vá a moto, que vá tudo. Isso não importa. O importante é que nós tenhamos a paz de Cristo. O importante é que nós tenhamos o reino de Cristo implantado no nosso viver. Não é o muito fazer ou ter que vai modificar a minha vida de forma alguma, mas é o viver, porque, cara, Deus é real. E os preceitos de Deus para o mundo são loucura. Entende? Então, enquanto nós começar a pensar na vã filosofia ou no altruísmo, nós não vamos conseguir reconhecer nada. Agora, no momento que nós experimentar que nós somos mais de Cristo, que nós não há mais de Cristo, né? Mas que nós somos mais de Cristo, nós vamos ver o poder de Deus, nós vamos reconhecer o amor de Deus na vida da gente. Um pregador disse assim que quando se afogou? Se você está com um problema na sua vida e aquele problema vai ser resolvido por uma quantia de dinheiro, seja ela qual for, esse problema já não é mais espiritual. Isso. Porque a paz de Cristo, ela não é uma paz que a falta de dinheiro vai tirar. A paz de Cristo não é uma paz que, até mesmo um problema de saúde. Uma vez eu vi a minha mãe, ela estava bem mal, um dia que ela estava bem doente. Aí ela falou assim, ela falou pra mim que: filha, a mãe não se importa muito, sabe, com isso que está por vir. Porque nessas horas a mãe percebe que tanta coisa foi embora na vida dela. A mãe percebe que tantas vezes eu podia ter passado mais tempo contigo. E aquilo, não que hoje eu possa sentir falta daquilo, mas eu senti Deus naquelas palavras, porque ela mostrou ali, Deus mostrou através da vida dela, que aquilo já não importa, sabe? A gente não tem que se importar também quando acontecer isso. Pode ser que seja Deus me preparando, porque em algum momento da minha vida eu vou sofrer aquilo também. Vai ter alguém que eu amo muito, além dela, muito mal, ou pode estar eu mal, ou alguém mais próximo ainda do que ela mal. E aquilo não pode roubar a paz que Jesus me deu. Aquilo não pode roubar o presente de Deus na minha vida. Porque esse dura para sempre. Até as coisas desse mundo passarem, ainda vai durar ao longo de Deus. Os problemas, as dificuldades, eles são eternos, né? Por isso que eu acho interessante que a palavra de Deus diz para nós que nesse mundo tereis aflições, nós vamos ter aflição. Então, eternos, são eternos enquanto duram, né? Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Agora, aonde está a solução? É isso. Onde é que nós estamos buscando refúgio? Né? O salmista diz que o Senhor é o meu refúgio bem presente na hora da angústia. Ou seja, Ele é o meu refúgio. E como tu falou a respeito
se os meus problemas se resolverem com dinheiro, então meu Deus não é Deus, meu Deus é o dinheiro. Aonde está a solução dos meus problemas? Qual é o reino que está implementado na minha vida? Ou seja, se é o reino físico, se é o reino financeiro, aí os problemas financeiros os problemas vão ser resolvidos com dinheiro. Só que não é. A palavra de Deus diz para nós que o maior o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Então, tem problema o crente ter dinheiro ou ganhar bem? Não tem problema nenhum. O problema é o que tem sido Deus na tua vida. Qual é o reino que tem sido implementado na vida da gente? Ou seja, nós temos trabalhado para ganhar mais, para viver melhor, para ter um carro melhor, para ter uma vida melhor, para que nós possamos viajar, passear e viver uma vida, ou nós estamos vivendo a nossa vida para glorificar a Deus? Aonde está o nosso pensamento? Aonde está a nossa vida? Como é que nós temos agido? Por isso que eu digo, com essa oração de Cristo, a gente aprende grandes coisas a respeito de Deus. Foi o que eu falei. Deus é real, entende? Deus é real. Ele e a filosofia de Deus não é loucura, né? Porque a palavra de Deus para nós para as pessoas do mundo isso é loucura, mas para nós não é loucura, é real. Nós temos que experimentar mais de Deus, nós temos que experimentar mais do amor de Deus, nós temos que viver de uma forma diferente, nós temos que pensar e agir como Deus. É dessa forma que nós vamos entender, e aí nós vamos ter certeza que a vida que nós vivemos, o paraíso onde nós vivemos é governado por Deus. Mesmo nós vivemos nesse caos que está o mundo está num caos, mas nós vivemos num paraíso que é Cristo, porque nós vivemos no governo de Cristo. Ele exerce o papel principal do nosso vivendo. Quem tem sido, olha, uma vez eu escrevi, quando eu fiz o vestibular, tinha que fazer uma redação de como é que é livro. E eu botei, e a que eu escrevi foi protagonismo. Que eu via naquela época, né, há muitos anos atrás, que eu via pessoas vivendo a vida dos outros, vivendo a vontade dos outros. Ou seja, elas não eram protagonistas das suas próprias vidas. E aí eu falava que aquilo era errado. E aí daqui a pouco, quando eu me converti a Cristo, eu comecei a ver que quem precisa ser o protagonista da minha vida é Cristo. Eu não tenho que viver mais, mas eu tenho que viver Cristo na minha vida. Eu tenho que fazer a vontade dele. Eu tenho que orar para ele em todos os momentos. Sabe aquele ditado que diz assim: não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta? Bem, meu querido, vai para o joelho, ora e pede para Deus: Senhor, o que eu faço? Será que a forma de eu agir correta é assim? Será que eu tenho que comprar um carro para mim andar com a minha família? Ou fazer tal outra coisa? Será que eu preciso comprar uma casa? Ou preciso morar de um lugar? Orar. Será que eu posso doar, ajudar a fulano de tal que está passando necessidade? Ore a Deus, e Deus vai te responder. Por isso que nós dizemos que nós temos que viver Cristo. Nós temos que viver, no momento que nós conseguimos entender dessa forma, sair totalmente fora, que ele vira o protagonista da minha vida, vai acabar o agnosticismo, né? Onde diz que não existe Deus e não existe trevas. Vai acabar o raciocínio frio que nós vemos, infelizmente, os ateus, que tudo que acontece na vida é coincidência. Cara, nada é coincidência. Tudo acontece com um propósito na vida da gente. E nós assim o cremos, no momento que nós somos Cristo, porque nós cremos em Romanos 8:28, que diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos, e é isso que nós fizemos. Nós temos que reconhecer Deus como Deus de fato no nosso viver. Não uma oração pedindo que Deus abençoe a minha vida de tal forma, Senhor, faz isso na minha vida. Não, mas que nós pudéssemos, que a nossa oração fosse assim: Senhor, governa o meu viver. Senhor, implanta a tua justiça na minha vida, implanta a tua paz na minha vida, e eu possa viver a tua vida.
sabe? Às vezes a gente acha que nós queremos que... Nós temos medo muitas vezes de orar e pedindo para Deus justiça, porque será que nós temos agido certo? O salmista diz assim: eu quero viver um dia na tua justiça, mas não quero viver 1000 dias fora da tua presença. Será que a nossa oração tem sido essa? Que nós temos pedido para Deus: Senhor, não me desampara, mas eu quero que o teu reino seja implementado na minha vida de uma forma tamanha que eu deixe de viver, que eu não tenha mais querer, que eu não tenha... Agora nós vamos entrar na outra parte do versículo que diz que seja feita a tua vontade, mas eu acho que eu nem vou entrar, porque esse é um pouquinho mais comprido, vou deixar para a semana que vem, que diz para nós que nós devemos largar tudo de mão, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso viver, tudo seja para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, no momento que nós conseguimos entender que o reino de Deus de verdade precisa ser implementado no meu viver, que o reino de Deus de verdade tem que ser na minha vida, nós vamos mudar completamente o nosso viver. Quando nós estivermos passando por alguém na rua e essa pessoa tiver necessidade, nós vamos sentir dor no nosso coração, nós vamos ter que ajudar ela, não porque nós queremos alguma coisa em troca. Nós vamos ajudar as pessoas, nós vamos ajudar a obra de Deus, nós vamos ajudar missionários, nós vamos fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Muitas vezes nós vamos deixar de comer um pão para poder dar para um necessitado, mas isso com alegria, não com pesar. Isso é implementar o reino de Deus na vida da gente. Isso é as maravilhas de Deus na vida da gente. Então, que nós possamos de verdade viver com o reino de Deus implementado no nosso viver. Quando a palavra diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino no meu viver, que eu possa reconhecer que eu necessito demais disso. Sabe, que nem o pastor Fernando aqui da Igreja Batista de Esperança, que um dia eu vi ele dando o testemunho dele. Ele disse que sentado no cordão da calçada, chorando, ele reconheceu Cristo como Salvador dele. Drogado, ele reconheceu Cristo como Salvador dele e clamou dessa forma, dizendo: me ajuda a viver, eu não sei viver, eu preciso de ti. Quando a gente clama desse jeito, dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de ti, é o que diz para nós lá em Mateus 5, nos primeiros versículos lá, que diz que bem-aventurado aquele que entende que é pobre de espírito, ou seja, que é totalmente dependente de Cristo. Quando nós conseguimos reconhecer que nós somos dependentes de Cristo, que nós precisamos desse reino implementado no nosso viver, nós vamos aprender a orar o Pai Nosso. Sabe qual é o problema de a gente orar o Pai Nosso? O que dói. Porque quando nós dizemos Pai, Ele não tem sido nosso Pai. Quando a gente diz nosso, nós temos sido egoístas, nós queremos para nós. Que estás no céu, nós não temos glorificado. Que santificado seja o teu nome, no nosso viver nós não temos santificado. E quando a gente fala que vem o teu reino, o reino de Deus não tem sido implementado no nosso viver, aí fica difícil de nós orar o Pai Nosso da forma que nós estamos vivendo. Que nós possamos mudar, que nós possamos aproveitar. Nós temos ontem foi o Natal, né? E eu vi bastante pessoas ali, a gente vê nas mídias sociais, pessoas batendo, alguns cristãos radicais dizendo que é uma festa pagã, que a gente não deveria comemorar, outros dizendo que, cara, o que tem? Pelo menos a gente está vendo o amor de Deus nas pessoas, em todo o mundo. Mas que Cristo não nasceu em dezembro, que é a festa do Deus Sol. O importante para nós é que nós pudéssemos todos os dias de nossa vida viver o Natal. Que todos os dias de nossa vida nós reconhecêssemos que Cristo nasceu novamente no nosso viver. Por isso que Ele diz o pão nosso de cada dia, que Ele diz cada dia que nós possamos renovar, que cada dia nós possamos novamente
nos entregar a Cristo. Todos os dias nós possamos novamente fazer a ceia do Senhor e reconhecer os nossos pecados e dizer o quão necessitados nós somos de Deus. Então, que nós possamos viver de verdade o reino de Deus implementado no nosso viver. E assim nós vamos ver as maravilhas que Deus vai fazer. E a semana que vem nós vamos falar de venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nossa, isso é complicado. E repartir todo dia, né? Repartir todo dia. É isso aí no pão nosso cada dia nos dai hoje. Os A gente discípulos todo dia se reuniam para repartir o pão. E isso daí vai, quando o pão nosso de cada dia vai cair essa parte que nós vamos dizer que o pão nosso, ou seja, não é o pão meu. Nós temos que ter o pão e repartir o pão com todo mundo. Mas isso é spoiler, né? Então que nós possamos hoje aprender com o que nós ouvimos, entender que o reino de Deus deve ser implementado na vida do cristão e nós devemos viver a vida de verdade. Que o reino dele seja implementado na vida da gente, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso. Feliz Natal para todos vocês, como eu estava falando a respeito disso. Nós não acreditamos que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Historicamente, a gente lendo, a gente vê que ele nasceu mais ou menos em meados do mês de abril, historicamente falando, né? Que ele não nasceu no verão, no inverno, né? E lá em Israel, o mês de dezembro é inverno, então ele não nasceu nessa época. Mas que nós possamos reconhecer que Cristo nasceu no nosso viver, não só no 25 de dezembro, mas todos os dias do ano. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Foi um prazer tê-los conosco aqui. Quero convidar a Adriane a orar para nós, para fazer essa oração de encerramento. A Adriane está aqui hoje conosco, já com a Ariel. Daqui uns dias nós vamos apresentar a Ariel aí para Cristo. Vai apresentar ali para a câmera, Ariel? Vai mostrar. Vamos mostrar a Ariel para a câmera ali, ó. Olha só, a Ariel veio nos visitar. Não, mas aqui não está enxergando, no Instagram aqui não está enxergando. Olha a Ariel aí, gente. Aí, a Ariel. Mais um integrante, viu? Crescendo no Ministério do Estado. Amém? Então a Adriane vai fazer a oração para nós e assim nós encerramos o nosso culto. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto de hoje. O Senhor tem dirigido com as palavras que vêm de Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dirigido com essa palavra gentilmente, Senhor. Que Ele pode estar trazendo a palavra de acordo com o que o Senhor quis que Ele trouxesse aqui neste noite, Senhor. Que essa palavra possa estar abençoando o coração de todas as pessoas que estão ouvindo esta live, todos os que estão aqui também, Senhor. Amém. Possa tocar profundamente, Senhor, para que cada uma das pessoas possa levar isso como exemplo em cada uma de suas vidas, Senhor Jesus. E que todo mundo que está assistindo e que todos nós aqui que estamos, nós possamos trazer isso para o coração e estarmos cheios do Teu Espírito, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus, e que nós possamos ter um Natal maravilhoso, glorificando o Teu nome, Senhor Jesus, em todos os momentos. Em Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe a vida